Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, olha, virar de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre escola. A inspiração vem do trabalho incrível de Maria Teresa Egler Mantuan. A proposta dela é a seguinte: e se a gente parasse para questionar o modelo de escola que a gente tem hoje? E se a gente imaginasse um lugar que, em vez de excluir, fosse feito para acolher todo mundo? Bora começar essa reflexão? E a gente começa logo com essa pergunta que é bem direta. Por que nossas escolas falham tanto? Pensa bem, a gente ouve falar o tempo todo de fracasso escolar, de evasão. É uma realidade dura. Mas e se o problema não for o aluno que não aprende? E se a falha estiver no próprio sistema que foi criado para ensinar e avaliar? E aqui, gente, está o pulo do gato do pensamento da Mantuan. Ela vira o jogo completamente. A lógica que a gente conhece é que um aluno tem que se adaptar, né? Pois ela diz não. É a escola que tem de mudar. A responsabilidade é da instituição. Porque olha só, educação é um direito de todos. E para esse direito valer de verdade, é a escola que precisa se transformar, se preparar para receber cada um dos estudantes, sem nenhuma exceção. Ok, agora a gente entra num ponto que é fundamental. Muita gente acha que inclusão e integração são a mesma coisa, usa uma pela outra. Mas, na verdade, são conceitos que vêm de mundos totalmente diferentes. E entender essa diferença, olha, é o primeiro passo para começar a mudar as coisas de verdade. Vamos pensar na integração. Imagina o seguinte: a escola é uma estrutura pronta, fechada, e aí um aluno que estava fora é colocado lá dentro. Só que nada muda para receber essa pessoa. A estrutura, o currículo, o jeito de ensinar, tudo continua igualzinho. É basicamente como pegar uma peça de quebra-cabeça e tentar forçar ela no espaço que não foi feito para ela. A pressão, o esforço para se encaixar, fica todo nas costas do aluno. Agora, a inclusão? A inclusão é outra história. É radicalmente diferente. Ela não tenta forçar a peça no lugar errado. Ela pega o quebra-cabeça inteiro e redesenha. A ideia não é pegar alguém e enfiar num sistema que já existe. A ideia é construir um sistema novo, desde o comecinho, que já seja flexível e pensado para atender às necessidades de todo mundo que chegar. Olhando lado a lado, a diferença fica gritante, né? A integração meio que seleciona quem ela acha que está apto e, muitas vezes, acaba criando aqueles serviços separados, tipo salas especiais. Já a inclusão, ela quer uma inserção total, radical. É sobre derrubar as barreiras e, o mais importante, o foco muda. Não é mais sobre o aluno especial, é sobre melhorar a educação para a turma inteira. E essa citação, nossa, ela é perfeita para ilustrar isso. Pensa num caleidoscópio. A beleza dele vem de todos aqueles pedacinhos coloridos juntos, né? Cada aluno, com seu jeito único, é um desses pedacinhos. Se a gente tira uma peça, o desenho não fica mais simples, ele fica mais pobre, menos interessante. É a diversidade que cria a riqueza. É isso que torna a sala de aula um lugar mais completo para todo mundo. Tá, mas por que ter todo esse trabalho? Por que incluir todo mundo? Bom, a Mantuan defende isso com base em 3 argumentos muito fortes. Um argumento ético, um legal e um prático. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Vamos começar pelo argumento ético. Para entender ele, a gente precisa pensar primeiro em identidade. Identidade é basicamente o que a gente é. É como a gente se vê por dentro, sabe? É aquilo que a gente fala sobre nós. Eu sou brasileiro, eu sou estudante, é a nossa percepção de quem somos no mundo. Já a diferença, por outro lado, muitas vezes é uma coisa que vem de fora. É um rótulo que a gente coloca no outro. Ah, ele é diferente, ele é deficiente. Percebe? Não é uma descrição, é uma projeção que acaba separando as pessoas. E é exatamente essa lógica que uma escola inclusiva quer quebrar. E essa frase do Boaventura de Souza Santos resume perfeitamente o ponto central do argumento ético. Ser justo não é tratar todo mundo como se fosse igual. É ter o direito de ser igual quando a diferença nos diminui, nos inferioriza, e ao mesmo tempo ter o direito de ser diferente quando a igualdade tenta apagar quem a gente é. É um equilíbrio, né? Entre igualdade de direitos e o respeito pela identidade de cada um. Depois vem o argumento legal, que é, assim, bem direto ao ponto. A nossa Constituição de 88 garante educação para todos, sem mais, sem porém, e não para por aí. Tratados internacionais que o Brasil assinou, como a Convenção da Guatemala, são ainda mais claros. Eles dizem que qualquer tipo de diferenciação baseada em deficiência é, por definição, discriminação. Isso muda tudo, gente. Significa que uma sala especial, separada, não é um serviço extra. É uma violação de um direito fundamental.
E por último, tem um argumento prático, que talvez seja o mais forte de todos. Sabe por quê? Porque o modelo tradicional de escola, ele não está falhando só com os alunos com deficiência. Ele está falhando com um monte de gente. Aquela rigidez toda, o foco em decorar conteúdo, esse modelo simplesmente se esgotou. Então a inclusão não é sobre ajudar uma minoria, é uma oportunidade de ouro para a gente reinventar a escola para todo mundo. Beleza, então a gente já entendeu o que é a inclusão e por que ela é importante. A grande pergunta agora é como? Como é que a gente faz essa transformação na prática? Vamos ver os passos que a Mantuan aponta como essenciais para isso. Então, são essas 4 tarefas aqui. E veja bem, não estamos falando de uma reforminha aqui e outra ali. É uma reconstrução de verdade. É sobre recriar um modelo educativo da escola do zero, reorganizar a pedagogia, o jeito de ensinar, garantir que cada um tenha tempo e liberdade para aprender no seu ritmo. E claro, o pilar de tudo, formar e valorizar os professores para que eles consigam ensinar a turma toda, sem exceção. Agora, se prepara, porque essa ideia aqui é revolucionária. A gente costuma pensar que numa turma diversa o professor tem que preparar 5, 10 atividades diferentes, uma para cada aluno. Uma loucura! A proposta da escola inclusiva é outra. A ideia é criar um ambiente de aprendizagem tão rico, tão cheio de possibilidades, que o próprio aluno faz a diferenciação. Cada um vai aprender no seu tempo, do seu jeito. A diferenciação não está no ensino do professor, está na aprendizagem do aluno. Isso muda tudo. E isso, claro, nos leva a pensar sobre o papel do professor, porque nesse novo modelo, o papel dele também passa por uma transformação gigantesca. Para que a inclusão aconteça, tem algumas práticas que simplesmente não cabem mais. Aquela coisa de focar só no conteúdo da série, sabe? O livro didático como se fosse a única fonte de saber. Folhinhas de exercício iguais para todo mundo. Trabalhos em grupo que, na verdade, são só cada um fazendo o seu sozinho, lado a lado. E, claro, a prova final como o grande bicho-papão que decide tudo. Todas essas coisas se baseiam na ideia de um aluno padrão. E a gente sabe, esse aluno não existe. Essa é a grande virada de chave para o professor. Ele deixa de ser aquele palestrante, o dono do saber, lá na frente da sala, para se tornar um parceiro de verdade, um mediador que ajuda a construir o conhecimento junto com os alunos. Ele passa a ser um coautor, valorizando a contribuição de cada um na turma. Bom, a gente está chegando no final e aí pode surgir aquela dúvida, né? Tudo isso é muito bonito, mas não é uma utopia? Um sonho impossível de colocar em prática no mundo real? E a resposta que a Mantuan dá para essa crítica é, sinceramente, genial. Ela diz que o utópico, na verdade, é quem planeja a escola pensando num aluno ideal, aquele que se encaixa perfeitamente no sistema. Porque esse aluno não existe. O que ela propõe é o oposto. É trabalhar com a escola que a gente tem, com os alunos que estão lá de carne e osso. Com toda a diversidade, com toda a complexidade que faz deles, simplesmente, alunos. E é com essa certeza que a gente encerra. A inclusão não é uma fantasia. É um desafio, com certeza um desafio enorme. Mas é um caminho real, concreto e, acima de tudo, necessário para a gente construir uma escola que seja mais justa, mais humana. É um sonho, sim, mas é um sonho possível. Um sonho que começa a se tornar realidade toda vez que a gente se dispõe a repensar a educação.